O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos seus discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, Jesus fala muito no seu Evangelho do enxergar, do não enxergar, do estar na luz ou do estar nas trevas. Quer dizer, você está numa situação onde você pode ver as coisas claramente, ou você está numa situação em que você não enxerga nada. E aqui Jesus volta a essa imagem, a essa parábola, a esse pensamento. Aqui a gente pode lembrar daquele episódio que se encontra no Evangelho segundo São João, da cura do cego de nascença, como ele foi curado por Jesus, e aquela cura se tornou tão problemática, tão difícil de aceitar, como se fosse uma coisa horrível que tivesse acontecido com esse homem cego e com a sua família. Por quê? Porque ali não tinha nenhum problema, pelo contrário, existia um problema que foi resolvido por Jesus. Não tinha nenhum problema num cego recuperar a vista, pelo contrário, isso não é problema, é solução. O problema estava no coração daqueles que não queriam acreditar em Jesus. E por que eles não queriam acreditar em Jesus? Aí Jesus responde para Nicodemos: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque as suas obras eram más. Então, o desejo do coração de praticar o mal se transforma num desejo também de viver às escuras, viver na escuridão e não se aproximar da luz. E Jesus, de certo modo, aqui denuncia aqueles que, estando no meio dessa escuridão, não aceitando a luz de Cristo, ainda por cima querem se tornar mestres dos outros. E aqui Jesus usa essa imagem, são os cegos guiando outros cegos para caírem no mesmo buraco.
Que quando vocês chegarem em casa, procurem essa imagem dos cegos guiando os cegos, que foi pintada por aquele grande pintor do renascentismo alemão, o Hieronymus Bosch. A pintura de Bosch sobre os cegos guiando outros cegos, muito interessante para a gente ter uma ilustração dessa parábola de Jesus. Então, aqueles que vivem na treva, e o fato de viver na treva, de ter uma trave no olho, no que consiste essa treva, esse não querer enxergar? Consiste sempre em procurar o problema fora. O problema está sempre no outro. Os problemas do mundo estão sempre fora do coração humano. Os problemas de toda a humanidade se devem a algum tipo de situação, de contexto, de história, de estrutura, que faz com que o ser humano erre ou que ele seja mau. No fundo, esse pensamento, ele nega a liberdade, porque ele transforma a pessoa num produto do meio, numa vítima passiva de tudo aquilo que acontece ao redor dela. E é interessante, irmãos e irmãs, como a missa sendo uma experiência da Páscoa, a ceia pascal, a definitiva, a eterna ceia do Cordeiro de Deus, ela começa com esse ato pascal de libertação, onde o ser humano bate no seu próprio peito, golpeia o seu próprio coração e diz: minha culpa, minha tão grande culpa. Vocês já pensaram como é libertador esse gesto? É dizer, eu me aproprio da minha vida, eu deixo de me lamentar, de me lamuriar pela minha situação e assumo a responsabilidade sobre os meus atos, e assim eu dou o primeiro passo para ficar livre de todo o mal na minha vida, quando eu abro o meu coração a Deus, como quebro ele, abro esse coração fechado a golpes, minha culpa, minha tão grande culpa, e ali eu abro uma porta para a salvação. Então, aqui, irmãos e irmãs, é a grande cegueira do mundo. O mundo está sempre esperando que aconteça alguma coisa, que se faça alguma coisa para a humanidade, enfim, se tornar pacífica, próspera, justa, etc, etc. E a gente, nesse momento em que nós estamos quase que revivendo os piores capítulos do século XX, com essa invasão absurda da Ucrânia, a gente lembra esse século que, como por assim dizer, Deus deu um cheque em branco para o ser humano fazer todos os experimentos que ele, no seu mau coração, tinha vontade de fazer para consertar o mundo. Então, eliminar as raças consideradas inferiores, eliminar o sistema da propriedade privada, eliminar não sei que tipo de estrutura política, econômica, social, destruir uma inteira cultura de um povo. Tudo foi experimentado, tudo foi tentado, apostando nesse princípio que nós ainda não vimos, não estamos vendo a luz, e continuamos cegos. Esse princípio que diz
que o ser humano é um produto do seu meio. E para consertar o ser humano, o único jeito é consertar o meio. Quando, irmãos e irmãs, a palavra de Deus diz claramente: o mal vem do coração humano. Se a gente quer procurar a raiz do mal, daquilo que aflige a humanidade, a sociedade, as nossas comunidades, as nossas famílias, tudo está ali nesse tesouro mau de um coração que, como um espinheiro, só é capaz de produzir espinhos. E é ali que está a grande verdade. Então não adianta eu procurar o cisco no olho do meu irmão, achando que todo problema está fora de mim, quando eu não olho para a minha profunda cegueira, que justamente consiste nisso, consiste em procurar fora o problema, quando na verdade eu tenho que entrar no meu coração e permitir que Deus transforme esse coração. Mude o coração de pedra por um coração de carne, como foi prometido aos profetas e como foi cumprido em Jesus Cristo, a antiga lei da antiga aliança, que se tornou apenas condenação. São Paulo diz aqui com palavras terríveis, a força do pecado é a lei. Porque quando uma pessoa erra inocentemente, ela é menos culpada. Agora, quando revelam que o que ela faz é errado, aí a maldade dela passa a ser muito maior, porque ela sabe que está fazendo errado e continua. Então a lei dá força para o pecado dela. E o pecado, como diz São Paulo, o aguilhão da morte, aquela espora que os homens que andam a cavalo usam e que apertam a barriga do cavalo para ele entender que ele deve correr mais rápido. Então, a gente corre mais rápido para a morte por causa do pecado. E o pecado tem força na nossa vida porque a gente conhece o que é certo, mas a lei não dá força para cumprir. Então, nós ficamos escravizados num mau coração e não conseguimos ir para frente, porque para reformar esse coração é preciso alguém que não tenha pecado. E o único que não tem pecado, que é capaz de reformar, recriar, reconstruir o nosso coração, é Jesus Cristo. Ele troca a velha aliança de pedra, que nos faz ter um coração de pedra e nos faz apedrejar os nossos irmãos, por um coração de carne, a palavra de Deus que se fez carne, Jesus Cristo, e que tem como maneira própria de ser, não o apedrejar o outro, ou não querer se livrar do mal eliminando o malvado, mas eliminando o mal, eliminando a treva por meio da luz, eliminando o ódio por meio do amor, eliminando o pecado por meio do perdão, por meio da misericórdia. E esse, irmãos e irmãs, é o coração novo que Jesus Cristo quer nos dar. Que a gente, diante desse espetáculo tão terrível da guerra, que me faz muito lembrar um filme profético que se chamava Faça a Coisa Certa, num bairro com várias etnias, uns povos resmungando contra outros, negros contra latinos, contra descendentes de italianos, contra descendentes de coreanos, uns resmungando contra outros, e parecia que aquele resmungo ia ficar ali mesmo,
e de repente explode a guerra dentro daquele bairro, né? E não vou continuar contando o filme para não dar spoiler, como vocês dizem, né? Mas como esse clima de ódio, de polarização que a gente tem falado tanto, né? Como ele se torna um caldo de cultura perfeito para explodir uma guerra. Então, nem aí, irmãos e irmãs, a gente pode botar a culpa no fulano ou no outro, né? Ou nesse tirano ou no outro tirano, né? Porque todos nós temos um pouquinho desse sangue nas nossas mãos, pela nossa maneira bruta de falar com os outros, pela nossa maneira violenta de nos expressar nas redes sociais, pela nossa exclusão do outro, pela cultura da eliminação do outro, da remoção do outro, né? Do cancelamento, como se diz, né? E tudo isso é um espelho do nosso coração, porque, como Jesus dizia, a boca fala do que o coração está cheio. A gente podia dizer a mesma coisa, a rede social fala do que o coração está cheio. Somos nós, é o nosso coração. Abramos o nosso coração a essa nova criação que Cristo quer fazer de nós. Arrancar de nós o coração de pedra que condena, que acusa, que apedreja, e colocar em nós um coração de carne, dessa carne que nós vamos comungar na Eucaristia, daquele Verbo de Deus, da palavra eterna de Deus que se faz carne e vem ao mundo para perdoar, para mostrar ao mundo, manifestar a misericórdia do Pai.